Chegamos então a esse papo aí da persona que a gente ouviu o tempo todo, mas foi construindo esse entendimento até chegar ao ponto de falar de fato o que é persona. Tivemos isso na nossa aula presencial e vai aqui um resumão para quem não acompanhou e a dúvida que ficar já sabe, né? Você vai chegar aqui nos comentários, vai lançar a dúvida, vai falar com a gente para que a gente juntas aprendamos cada detalhe. Fechou? Então partiu para o conteúdo. O que é persona e qual que é a sua no seu negócio aí? Antes de mais nada, vamos pensar aqui nessa definição que ela é bem simplificada para já dar uma luz para os nossos entendimentos. Persona é a representação fictícia do seu cliente ideal. Ela é baseada em dados reais sobre comportamento e características demográficas dos seus clientes. Apresenta também uma criação de suas histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios e preocupações. Uma boa definição da persona passa justamente pelo contato com o seu público-alvo. A gente já falou rapidamente sobre isso no último vídeo e tem ali uma super definição que está no caderno de exercício de vocês. Um super resumo de público-alvo e de persona para a gente ter um entendimento melhor. Mas aqui nesse vídeo vocês vão ver com certeza mais informações aí sobre isso, certo? Como eu falei, vou dar aqui um resumão para que a gente tenha ali alguns, né, gatilhos, como se fala, alguns insights, algumas ideias que vão aparecer assim por conta das descobertas. Se você possui uma base de clientes, essa será a fonte perfeita para começar suas investigações, mesmo que tenha perfis diferentes de pessoas ou empresas que consumiram o seu produto, alguns deles tendem a exemplificar a sua persona. Aqui fala, por exemplo, sobre se é homem ou mulher, a faixa de idade, qual região, seja ela enquanto Sudeste, Nordeste, ou bairro, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, o tipo de costume que tem, se é a pessoa mais diurna, mais noturna, e assim por diante. Aqui fica um lance bem legal, que é uma dica muito importante para a gente ir direto no alvo, igual na imagenzinha ali. Uma dica importante é focar tanto em clientes satisfeitos quanto insatisfeitos. Em todos os casos, como a gente vê aqui, a gente vai aprender alguma coisa, a gente pode aprender alguma coisa, porque muitas vezes esse cliente insatisfeito que a gente pega, quer saber, não gostou, reclamou muito, é a pessoa chata, que meio que já separa, sabe? Não, esse cliente insatisfeito, ele pode estar ali, ó, te enchendo de informações riquíssimas para justamente você melhorar o seu produto, não que ele seja ruim, mas melhorar para atender a um cliente mais exigente. Às vezes, sim, a gente precisa revisar produtos e serviços que a gente está oferecendo, porque houve realmente alguma falha no processo. Afinal de contas, como eu sempre falo, né, gente? De que adianta ter um negócio muito bem estruturado se o meu emocional não estiver legal. Então, às vezes, vai ter um dia que você não vai estar tão bem assim, e acontece, e você vai produzir alguma peça de roupa e bolsa, vai vender alguma coisa, e que não vai ser assim, sabe? Então, é tipo, experimenta cozinhar estressado, chateado após uma briga. Sabe que vai sair mais ou menos, e para menos, isso é a gente sente, né? Então, perceber o cliente. Às vezes é mais importante perceber o comportamento do cliente. O que que ele está te dizendo? Por que que ele disse que está feio, que está mal feito? Será que está mal feito mesmo? Ou ele está apresentando sem perceber também um grau de exigência, ele quer um produto diferente daquele, não quer mais ou quer menos de qualidade. E aquele que está só elogiando, ok, ele gostou, mas nem sempre te elogiar no seu serviço quer dizer que você evoluiu. A gente precisa estar atento a isso quando se fala de persona. E aí você vai, com certeza, atento a isso, anota, olha só, será que se eu fizer um produto versão 2.0 ou modificar aqui alguma coisinha, eu alcanço esse tipo de cliente? Pode ser essa jogada. Então aqui a gente vem com uma das diferenças de destaque para persona e público-alvo, que é comum essa confusão, né, de um é mais genérico, o outro é mais específico. Então eu trouxe aqui para vocês uma, né, uma definição para ficar mais fácil. Vamos lá. O público-alvo, por exemplo, homens e mulheres de 24 a 30 anos, solteiros, graduados em arquitetura, com renda média de 3.500 e que querem fazer uma capacitação profissional e gostam de viagem.
que ele é um pouco, né, genérico. O legal, bacana, mas ainda falta algo mais, porque eu quero uma coisa bem personalizada. Eu quero que como se eu estivesse desenhando uma pessoa do zero, sabe? Estou dando vida a essa cliente, a essa pessoa. Aqui já traduz, por exemplo, aqui Pedro Paulo poderia ser a dona Fernanda, a Solange, a Maria, que tem 26 anos, que é arquiteto recém-formado e autônomo, pensa em se desenvolver profissionalmente através de um mestrado fora do país, pois adora viajar. Por ser solteiro, sempre quis fazer um intercâmbio. Está buscando uma agência que ajude a encontrar a universidade na Europa que aceitem alunos estrangeiros. Olha como é que é a especificidade, sabe? Como é que fica mais detalhadinho, tem uma narrativa, tem uma construção dessa pessoa ideal, desse cliente ideal, para quem trabalha, por exemplo, vendendo alguma coisa para a área de arquitetura. Para fixar esse entendimento da diferença, de maneira geral, o público-alvo é uma parcela abrangente, mais ampla da sociedade para quem você vende seu produto ou serviço. Já a persona, como falado no tópico anterior, é a representação do seu cliente ideal, de forma mais humanizada e mais personalizada. Em um primeiro momento, pode até soar muito parecido, porém faz toda a diferença pensar em uma estratégia de marketing direcionada ao Pedro Paulo e não a um público extenso como um todo. Por exemplo, há quem goste de comida de culinária baiana, mas tem gente que gosta só do acarajé da culinária baiana. O restante não chama atenção, não agrada como um todo. Há quem goste de culinária nordestina como um todo, de todos os estados. Já quem gosta de uma coisa ou outra, porque, por exemplo, eu gosto muito, muito, muito daquela farofa de ovo com banana que se faz raiz lá do Nordeste, porque os meus pais são nordestinos. Mas eu não gosto de buchada. É gorduroso, é pesado, enfim, não sou chegado. Então, se alguém for vender uma culinária como um todo, ela talvez não vá, sabe, me ganhar. Mas olha só, isso aqui, você comer esse produto aqui, uma coisa mais salada, sabe? A gente tem que ter esse, né, esse tato, essa percepção, como eu falei anteriormente na aula. Às vezes você perceber o comportamento do cliente te dá mais informações do que você fazer pesquisa de mercado. As duas são importantes, mas uma talvez seja até mais pontual e mais interessante do que a outra em algum momento. E a gente, exercitando esse pensamento, encontra essa resposta, certo? Além do mais, não é preciso limitar-se a uma única persona. Falamos em aula, por exemplo, que às vezes você tem mais de uma persona. Tem gente que vai comprar um produto assim, um produto assado. Como a gente falou em aula, por exemplo, eu citei o caso de uma cafeteria lá em São Paulo, que eu vi no programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eles vendiam somente café, e aí veio o verão, eles perceberam que as vendas caíram naturalmente, que até de noite tinha noites muito quentes, de manhã também não estava fluindo, e abriu uma loja de açaí à frente e começou a vender. E eles pensaram uma maneira de concorrer com a loja de açaí sem perder a essência do café. Lançaram o chá mate, que pode ser quente ou gelado. E aí depois foram entendendo o comportamento dos clientes, sem falar de botar açaí, eles não concorreram com o mesmo produto, como muita gente faz, mete o mesmo produto na mesma calçada se bobear. Não, eles pegaram outra situação, fizeram um estudo ali na região do bairro, que outro tipo de produto atrairia esses clientes, calor, frio, inverno, verão, região tropical como Rio, São Paulo, por exemplo, ali, né, muito quente, muito frio, aquela coisa toda. E aí foram criando outras receitas com chantilly, com Nutella, com um creme de amendoim, enfim, inventaram várias outras coisas. Uma boa visão de mercado para não quebrar, se adaptar e conhecer outras pessoas também. Mas é importante dizer que só que é melhor não exagerar. Se uma pessoa pode limitar o seu público, ter muitas pessoas podem fazer com que sua estratégia perca o foco. Às vezes a gente quer vender para todo mundo e aí não vende para ninguém. Então é importante estar atento a isso. Então, visto isso, a gente tem aqui, por exemplo, uma breve explicação de por que criar uma persona, não simplesmente vender achando que vai dar certo ou que vai funcionar sempre. A criação de persona é um passo fundamental dentro de uma estratégia de marketing digital, de resultados. Criamos personas para enviar a mensagem certa para pessoas certas e assim teremos maiores chances de sucesso. Sem uma persona definida, é possível que em alguns casos sua estratégia se perca e você acabe falando português para quem só entende grego,
ou promovendo corte de carne para quem é vegetariano, ou oferecendo um produto destinado à classe A para a classe C. Os exemplos são muitos. É muito comum você ver lá a pessoa querendo comprar uma cadeira de praia. E aí existem diversos materiais, diversas peças metálicas para fazer esse material. E aí a pessoa está com um produto que é extremamente resistente, extremamente competitivo, tem uma durabilidade ao sol, aquela coisa toda. Mas ele está vendendo para pessoa de uma classe econômica menor e que não vai comprar aquele produto, vai ter dificuldade. Então ele precisa ter essa persona mais bem desenhada. Sem uma persona definida, é possível que em alguns casos de sua estratégia se perca e você acabe falando português para quem vem de grego. É o que a gente acabou de falar aqui, né, para dar aquela ênfase na parte lateral aqui do conteúdo, beleza? Sendo assim, eu deixei aqui, né, enumerado alguns dos motivos que provam a importância da criação dessas personas para o negócio. Determinar o tipo de conteúdo que você precisa para atingir seus objetivos. Lembra de análise, planejamento, o que você precisa ter para produzir o que você quer da melhor maneira, otimizada, com o menor risco, com o menor custo possível. Definir o tom e o estilo do seu conteúdo, né, com quem você vai dialogar em relação a essas estratégias. Ajuda a desenhar suas estratégias de marketing, apresentando o público que se deve ser focado. Para não acontecer de você fazer 5, 10 bolsas de estampas diferentes e ver se aparece alguém interessado em cada uma delas, sem uma estratégia que você ganhe tempo e reduza custos. Definir os tópicos sobre os quais você deve escrever. Análise, organização, planejamento estratégico, como falamos em outros vídeos, é preciso dar uma paradinha, às vezes vai ser num dia ou dois, você precisa fazer esse planejamento, essa análise e com constância, não é uma vez ou outra. Todo domingo eu vou fazer tal postagem, ou todo domingo eu vou ver aqui se eu tenho material suficiente na minha casa para poder fazer mais algum produto, e se eu não tiver, eu vou comprar para deixar um mínimo ali de produção, e assim por diante. Continuando, aqui tem alguns pontos, né, que ajudam a gente a definir essa persona. Lembrando que esse material vocês vão ter acesso, então vocês vão poder ler com muita calma, como sempre falamos aqui. Bater uma dúvida, não entendi isso aqui, né? Mas porque é conteúdo mais denso, né, e novo, fala com a gente. E resumindo, você precisa ter em mente que a pessoa responsável pela compra do seu produto ou serviço busca na área de atuação de sua empresa. Pense nos assuntos em que ela pode estar interessada, como os problemas relacionados ao seu setor que ela enfrenta no dia a dia. Na aula, a gente deu um exemplo, né, de uma pessoa que trabalha, por exemplo, como auxiliar administrativo no escritório, numa empresa, e aí ela usa uma bolsa aqui de lado, né? Só que isso no final do dia, no final da semana, causa muita dor ali naquele local, e ao mesmo tempo ela carrega muito peso. E aí você faz uma bolsa com a alça aqui dupla, tipo uma mochila, né? Mas que a bolsa é quadrada, do mesmo jeito que carrega ali papeladas, um computador. E aí você alivia esse peso, equilibra esse peso que ela carrega, né? Automaticamente ela vai se sentir menos cansada, menos desgastada e vai ter mais produtividade, com certeza. E aí você faz uma bolsa com uma amiga que você sabe que está nesse perfil e pede para ela experimentar durante uma semana ali, um período, para ela ver o antes e depois em relação ao conforto, à resistência, a uma série de coisas. E aí você consegue resolver um problema, uma dor física e uma dor de produtividade dela no negócio, que vai acarretar de ela chegar em casa cansada, com dores e todo o restante da vida dela. Uma vez encerrado esse processo, você terá uma boa quantidade de dados sobre os potenciais consumidores. E aí, crescer juntas? E antes que alguém fale, nossa, como assim juntas? Você é homem, professor. Pessoas empreendedoras. Mentes empreendedoras. Vamos crescer juntas? Fala comigo, empreendedora. Cria, chama no zap. Esse aqui é o contato para que você possa sempre lembrar de que bateu a dúvida, chama esse carinha ali, chama a equipe. Ó, muita coisa nova, achei interessante, quero fazer isso aqui acontecer com calma, com o pé no chão, com planejamento, vai dar certo. Você nunca está só.